Prezados alunos, olá! Hoje a gente vai falar sobre órgãos genitais femininos. O meu nome é Poliana Delfino Pereira. Algumas advertências legais. Adverte-se para os devidos fins que a imagem e conteúdo oral encontram-se legalmente protegido pela Lei dos Direitos Autorais. Bem, de uma forma geral, o sistema reprodutor feminino é constituído por órgãos que produzem as células sexuais femininas, os óvulos, também chamados de oócitos, que transportam essas células, produzem também hormônios sexuais femininos, o estrógeno e a progesterona, além de eventualmente permitirem a gestação de um novo ser. Os órgãos genitais femininos, eles podem ser didaticamente divididos em internos, que compreende o útero, a vagina e seus anexos, tais como ovário e tubas uterinas, e os órgãos genitais femininos externos, que compreende o monte púbico, também chamado de monte do pubis ou monte pubiano, e a vulva, também chamada de pudendo. Nessa aula, nós iniciaremos pelos órgãos genitais femininos externos. Bem, o monte púbico, pubiano ou monte do pubis é uma eminência adiposa arredondada que fica localizada anterior à sínfise púbica, que é uma articulação cartilaginosa. Então, vejam que aqui a gente tem, uma grande quantidade de tecido adiposo, tá? Além disso, ela é uma superfície que ela é contínua, com a parede anterior do abdômen, e após a puberdade, a gente observa nessa região a presença de pelos pubianos. E a vulva, também chamado de pudendo? Ela compreende diferentes estruturas que estão localizadas dentro desse círculo contínuo preto, tais como lábios maiores, lábios menores, dois tecidos eréteis, que é o clitóris, aqui onde eu estou apontando, e o bulbo do vestíbulo, que fica abaixo do músculo, ou melhor, abaixo dessa pele, tem um tecido adiposo, e abaixo a gente vai ter um músculo chamado de músculo bulbo esponjoso. Abaixo desse músculo, a gente vai ter, então, esse tecido erétil chamado de bulbo do vestíbulo. Na extremidade desse tecido erétil, a gente vai ter glândulas vestibulares maiores, também chamadas de glândulas de Bartholin. Bem, nós vamos iniciar, então, falando dos lábios maiores. Os lábios maiores, eles compõem, então, a vulva, também chamada de pudendo. Ela é composto por um tecido adiposo subcutâneo, com uma pele mais pigmentada do que em outras regiões, e a presença na lateral de pelos pubianos a partir ali da menarca. Tá? Além disso, a gente observa glândulas sebáceas. Quando a gente observa os lábios maiores, a gente observa que anteriormente eles se encontram o lábio maior direito com o esquerdo, formando esse ponto de intersecção chamado de comissura anterior. Quando a gente observa a comissura posterior, seria o ponto também de intersecção, entre os dois lábios maiores posteriormente. Entretanto, a gente observa que aqui é o limite, ele não é tão bem delineado, tão bem disposto como a gente observa a comissura anterior. E essa comissura posterior, a depender do tipo de parto vaginal, do procedimento que for realizado durante o parto vaginal, ela pode desaparecer, tá? Então, vejam que ela é o início dessa linha que chama-se RAF do períneo, tá? Essa linha que fica entre a vulva ou pudendo e o ânus. Bem, tudo que está compreendido dentro dos lábios maiores, a gente chama em conjunto de rima do pudendo. Já os lábios menores,
ele encontra-se medialmente aos lábios maiores, ele não é formado por tecido adiposo e não tem pelos, tá? É essa região que a gente observa dentro desse círculo vermelho pontilhado, e a gente observa que na região anterior ele tem também uma região de convecção ali no frênulo do prepúcio, que imediatamente à frente desse frênulo a gente vai ter o clitóris, que aqui a gente observa parte do clitóris, tá? Que é essa bolinha. E anterior ao clitóris a gente observa uma pele, similar ao que a gente observou no prepúcio, né? No prepúcio lá no pênis. Aqui é chamado de prepúcio do clitóris. Bem, a gente consegue observar também que na região posterior há um local de intersecção dos lábios menores, aqui é chamado de frênulo dos lábios. Então, aqui, frênulo do clitóris e aqui, frênulo dos lábios. Bem, como eu mencionei há pouco, anterior ou entre o prepúcio do clitóris e o frênulo, né, do clitóris, a gente vai ter esse tecido erétil, que aqui a gente consegue ver parte dele, que é chamado de clitóris, tá? Clitóris. E tudo que está localizado entre os lábios menores, similar ao que a gente viu dos lábios maiores, que chama rima do pudendo, aqui vai se chamar rima, ou melhor, vestíbulo da vagina, tá? E o que a gente consegue observar aqui? Particularmente ósseos. O que é ósseo? São aberturas. E a gente consegue observar 4 aberturas. A primeira delas, mais anterior, é chamada de ósseo externo da uretra. A segunda é chamada de ósseo da vagina e lateralmente e posteriormente a gente tem 2 ósseos, que são os ósseos das glândulas vestibulares maiores ou de Bartolini. Com relação ao ósseo da vagina, ele tem o tamanho, a aparência, ela vai variar de acordo com a condição do ímen, que nada mais é do que uma prega anular fina de túnica mucosa, que vai obstruir parcialmente esse ósseo, né? E ele pode ser de diferentes formas, como mostrado nessa imagem. Ele pode ser um ímen anular, que tem esse formato, um ímen septado, que tem então esse septo, né, que vai obstruir ele parcialmente, ou um ímen crivoso, que tem esse aspecto muito parecido daquela placa ou lâmina crivosa, né, por onde passam os nervos cranianos, a propósito. O ímen, ele necessariamente ele obstrui parcialmente, porque se obstruísse totalmente a menina não menstruaria, né? Não teria a primeira menarca e assim por diante. E quando a gente tem aqui uma gestante, ou melhor, uma mãe multípara, a gente tem o que a gente chama de um introito multíparo, onde a gente observa nas bordas desse ósseo da vagina a presença de resquícios do ímen, chamado de carúnculas iminais. Bem, nessa imagem muito bem desenhada, a gente consegue observar todos os acidentes anatômicos mencionados até aqui, como por exemplo, monte pubiano, monte do pubis ou monte púbico. Aqui seria os lábios maiores, que na região posterior é comissura posterior, na região anterior, comissura anterior. Entre os lábios maiores, a gente iria ter a rima do pudendo. Aqui a gente tem o prepúcio do clitóris, o frênulo do clitóris, os lábios menores e o frênulo dos lábios do pudendo. Além disso, o ósseo externo da uretra, o ósseo da vagina, né? E aqui a gente não consegue ver muito bem, mas lateralmente e posteriormente ao ósseo da vagina, a gente vai ter o ósseo das glândulas vestibulares maiores. Observem que a gente aqui, seccionando os lábios maiores, a gente tem a pele, um tecido subcutâneo, formado ali, então, por tecido adiposo. Na sequência, a gente tem uma fáscia, que ela é um tecido conjuntivo fino, que cobre os músculos.
Aqui o músculo bulbo esponjoso e imediatamente abaixo um outro tecido erétil que a gente já mencionou, que chama bulbo do vestíbulo. O bulbo do vestíbulo, a função dele ele durante a compressão, né, ele tem uma função de aumentar, então, o seu tamanho, aumentar o diâmetro, tá bom? Além disso, a gente consegue observar na região posterior do bulbo do vestíbulo, aqui em amarelo, quase que circular, uma glândula vestibular maior, lembrando que tanto o bulbo do vestíbulo quanto a glândula vestibular maior são pares, então tem de um lado e tem do outro. A função dessa glândula é secretar muco, muito importante para a lubrificação, né, desta região durante a relação sexual. E aqui uma imagem também bastante interessante, em que vai mostrar todas essas regiões, o monte do pubis, o monte pubiano, né? Aqui a comissura anterior, que seria nessa região não onde está mostrado, os lábios maiores, com a presença de pelos, né, laterais, o prepúcio do clitóris, o frênulo do clitóris, o ósseo externo da uretra, o ósseo da vagina com seus carúnculas liminais. Aqui a gente consegue observar bem, ó, aqui, né, que seriam os ósseos da glândula vestibular maior. Aqui o frênulo, né, dos lábios, do pudendo, a comissura posterior, a ráfe perineal, a ráfe do períneo, né? Então, é isso que a gente consegue observar nessa imagem. Bem, com relação aos órgãos genitais femininos internos, a gente vai começar falando do maior, que é chamado de útero. A palavra útero, ela vem do latim úterus, né? Mas também tem uma raiz grega que tem 3 termos, que dentre esses 3 eu gostaria de destacar apenas o primeiro, histera, que lembra muito da histerectomia, que nada mais é do que retirada do útero, né? O útero é esse grande órgão ímpar, tá? Ele tem um formato de pera, né? Vejam que aqui seria a bundinha, entre aspas, essa pera. Ele tem uma grande camada muscular presente, então 3 camadas, como a gente vai ver melhor adiante. Bem, de uma forma geral, o útero ele vai ter 7,5 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura, que a gente consegue observar melhor isso nesse corte coronal vista anterior, e 2 centímetros de espessura. Além disso, ela pesa em torno de 90 gramas. Importante, o útero, assim como o ósseo da vagina, ele sofre alterações, tá? Então, ele sofre alterações ao longo aí do processo natural de envelhecimento e decorrente de alguns processos, como a gente vai ver nos slides seguintes. Nesse corte aqui, a gente tem um corte sagital, né, vista medial, onde a gente observa aqui a sínfise púbica, aqui uma eminência de pós à pele, então aqui mostrando que seria o monte púbico, o clitóris, vejam que aqui a gente não consegue ir até a pontinha porque a câmera está aqui, né? O ósseo externo da uretra, o ósseo da vagina, os lábios menores e os lábios maiores. Veja então que o ósseo externo da uretra, ele é anterior ao ósseo da vagina, e aqui a gente vai ter a uretra e a bexiga, tá? Que é esse órgão saculiforme, que tem como função o armazenamento da urina. Então, o útero, ele fica entre a bexiga, então a divisão anterior ou a face anterior para a bexiga, e a face posterior, que é essa região, fica voltado para a última parte do intestino grosso, tá? Que é o reto, tá? E aí a gente consegue observar uma leve deflexão entre esses órgãos, aqui mostrada maior, que é uma escavação reto-uterina, e essa outra escavação é chamada de escavação vésico de bexiga uterina. Bem, a posição do útero, ela pode alterar desde a primeira posição, né, que ela está bem antifletida até essa última posição, e isso vai depender do quê? De 2 fatores em geral,
Primeiro, do enchimento da bexiga. Então, à medida que essa bexiga ela vai ficando, né, mais cheia, então, em mulheres em torno de 450 ml e homens 600, lembrando que esse volume diminuído nas mulheres, ela é por conta do útero, né, da presença do útero, e quando as mulheres vão ter, então, um período gestacional, esse volume diminui ainda mais, então há essa alteração desse posicionamento. Para além do enchimento apenas da bexiga, o enchimento também do reto, ele pode provocar o deslocamento anterior da bexiga. Além disso, a gestação. Então, aqui a gente está observando já uma gestante no final do seu terceiro trimestre, né? Onde a gente observa, então, o útero, ou melhor, aqui já próximo ao processo tifoide externo, então, mostrando, então, essa alteração também. O útero, de uma forma geral, ele pode ser dividido em 3 partes, sendo que 2/3 dele é composto pelo corpo e 1/3 pelo colo. E a terceira parte? A terceira parte é exatamente essa região que vai dividir o que é corpo do que é colo. Essa região mais afunilada, que lembra muito uma cintura, ela é chamada de istmo do útero, tá? Bem, no corpo, que é essa maior proporção, a gente observa a região do fundo, que é tudo isso daqui, tá? Fundo uterino. Aqui o istmo, que é a região que vai dividir o que é corpo do que é colo. Esse colo também recebe o nome de cérvix. Esse aqui tem mais ou menos 1 centímetro de comprimento, tá? E com relação ao colo, também chamado de cérvix, ele pode ser dividido em 2 partes. Essa primeira parte em verde é chamada de supravaginal e a segunda parte em azul é chamada de vaginal. Como que a gente delimita isso, anatomicamente falando? Vejam que há uma projeção do cérvix para fora, ou que ao redor a gente vai ter a presença da vagina. Então, a vagina já começa a partir daqui e vai até mais abaixo. Então, quando a gente observa que ao redor do colo há a presença de vagina, então essa região é chamada de vaginal. Enquanto que a região que não tem lateralmente, né, anterior e posterior, ou seja, não está circundado pela canal vaginal, então a gente chama-se de supravaginal. Bem, a gente tem a cavidade, né, a cavidade do útero. E na cavidade do útero é possível a gente ainda delimitar 2 regiões. Essa região aqui onde a gente observa que é superolateral, onde há um estreitamento, né, próximo ao ósseo uterino da tuba, ela é chamada de corno e é bilateral dos 2 lados. E a continuidade da cavidade uterina é chamada de canal do colo uterino, canal do colo do útero. Bem, observem que no cérvix ou colo, a gente tem uma característica que a diferencia também. Vejam que a parede aqui dessa camada mais interna, chamada de endométrio, ela tem a presença dessas rugosidades ou dessas irregularidades, que é chamada de pregas palmadas. Além disso, a gente observa que o ósseo, né, a comunicação entre o canal do colo do útero e canal vaginal, ela é chamado de canal do útero. Bem, com relação às camadas musculares, a gente tem 3 camadas. A camada mais interna, ela é chamada de endométrio, e essa camada que, quando não tem, né, a fecundação, a descamação mensal dela, no formato, então, dando origem à menstruação, né, com uma série de processos fisiológicos, que vocês devem ver melhor isso na fisiologia e na tutoria. A camada mais espessa, que é o miométrico, aqui mostrado numa rosa mais claro, e a camada mais externa e fina, aqui branquinha, é chamada de perimétrio, tá? Com relação às tubas uterinas. As tubas uterinas, elas eram chamadas até pouco tempo atrás de trompas de Falópio. É onde a gente vai conduzir, ou melhor, vai ter a condução do óvulo, também chamado de ócito, lá do ovário até o útero, tá?
ele é dividido em 4 partes, a começar aqui pelo número 1, que é a parte ou camada uterina, parte uterina, também chamada de intramural, o 2, que é o istmo, o 3, que é a maior parte, por isso que aqui acontece as maiores partes, as maiores chances de fecundação, e a 4, que é chamado de infundíbulo, tá? As tubas, elas estendem lateralmente, né, superolateralmente, a partir dos cornos, e se abrem próximos ao ovário. Com relação à parte uterina, antigamente chamada de intramural, é aquela que atravessa as paredes do útero, né, e se abre através do ósseo para a cavidade. O istmo já é um número 2, onde a gente observa uma parede bastante espessa, tá? Bastante espessa. A ampola é a parte mais larga e a mais longa, que começa, então, a partir do infundíbulo. Como que a gente delimita o que é infundíbulo e o que é ampola? A partir de um ligamento que passa aqui por debaixo, que chama ligamento suspensor do ovário. E o 4, que é chamado, então, de infundíbulo. No infundíbulo, a gente consegue observar a extremidade, essa presença de umas franjas, que é chamado de fímbrias. Além disso, de uma parede a outra, a gente vai ter um ósseo, que aqui é chamado de ósseo abdominal da tuba uterina. E a gente vai ter uma das fímbrias que vai se ligar na borda superior do ovário, chamada fímbria ovárica. E essa região que está delimitada entre o infundíbulo e o ovário é chamado de cavidade peritoneal. Bem, com relação aos ovários, são as gônadas femininas, ela tem um formato e um tamanho semelhante a amêndoas, é lá que se desenvolvem os óvulos, também chamado de ócitos, e é lá também que tem, né, a produção dos principais hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona. Eles são em pares, uma de cada lado, tá? Cada ovário, ele é suspenso por ligamentos, em especial a gente vai ter esse ligamento que fica na borda superior e medial, que é chamado de mesovário. O mesovário, junto com o mesosalpinge, que é todo esse ligamento amarelo que está entre o ovário e a tuba, e esse outro, que é chamado de mesométrio, então mesovário, mesosalpinge e mesométrio, em conjunto eles chamam de ligamento largo, tá? Mas para além desse ligamento do mesovário em especial, a gente tem outros 2 ligamentos aqui importantes. Esse que é o ligamento útero-ovário, que sai do útero e vai até o ovário, e esse outro ligamento que nos auxilia na delimitação da tuba uterina, que é um polo que é infundíbulo, chamado de ligamento suspensor do ovário. Bem, a gente falou que o óvulo ele é liberado, né, na cavidade peritoneal pelo ovário, mas ele só consegue ter essa liberação porque aqui ele não é coberto por peritônio. Então, logo após essa liberação, ele vai ser captado pelas fímbrias, né? E ao longo aqui da tuba uterina, ele vai ser conduzido até chegar ao útero. Bem, com relação à vagina, que é a última parte, ele é um túbulo músculo-membranáceo, ele é distensível, ele tem uma diferença de comprimento entre 7 e 9. Nesse corte sagital vista medial, a gente consegue observar aqui o canal da vagina, e aí a gente observa que a relação do canal da vagina com o reto e com aqui a uretra e a bexiga. Então, vejam que a região anterior do canal vaginal, ele é menor do que a região posterior, portanto, da frente tem cerca de 7 e de trás de 9, tá? Ela vai se estender desde o ósseo do útero até o ósseo da vagina, que é a abertura inferior. Elas têm diferentes funções, desde o canal para o líquido menstrual, forma parte inferior do canal do parto, junto com o canal do colo uterino, ele recebe o pênis e o sêmen, ele comunica superiormente com o canal do colo do útero, e inferiormente com o vestíbulo da vagina, né, também chamado de vestíbulo da vagina. Ela normalmente encontra colapsada, ela situa-se posterior à uretra e à bexiga e anterior ao reto. Tá? A gente observa que a região que está localizada, né, lateralmente, anteriormente e posteriormente à porção vaginal do colo,
ela é chamada aqui de fornix ou fórnice. Nessa imagem, a gente consegue observar o fórnice anterior e o fórnice posterior aqui, mas a gente tem também os laterais. Bem, nessa imagem, ela é uma imagem muito legal porque a gente consegue ver tudo, né? Então, vamos começar aqui. A gente consegue ver o ósseo da vagina, tá? Aqui seria a vagina, e no meio seria o canal vaginal. Percebam uma característica que eu não mencionei para vocês, mas na vagina a gente tem a presença dessas rugas vaginais, tá? Aqui, vejam que a gente tem, então, aqui dois fórnix, né? O lateral, né, direito e o lateral esquerdo. Aqui o ósseo do útero, aqui, né, o canal do colo uterino, essa porção que seria a porção vaginal e a porção supravaginal. A região da cinturinha, o istmo do útero, o colo, o fundo, o corno, a cavidade e aqui a gente tem o ósseo uterino da tuba. Além disso, a gente consegue ver a parte uterina, o istmo, a ampola até aqui, o infundíbulo, as fibras, a fibra ovárica, a cavidade peritoneal. Aqui a gente consegue observar o ovário e aqui a gente consegue observar um dos ligamentos útero-ovárico, tá? Então, foi isso que a gente falou, uma das coisas, né, para a gente falar um pouquinho mais dos órgãos genitais femininos internos. Eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, busquem a referência MUR, Anatomia Orientada para a Clínica, ou pode me enviar alguma mensagem pelo meu e-mail institucional. Bem, um abraço, até a próxima.